Capítulo 8. No momento em que entramos no não-mar, eu soube que algo havia mudado. Depressa, firmei os pés no convés e estendi as mãos, lançando uma ampla faixa dourada de luz do sol em torno do beija-flor. Apesar de furiosa com Sturmhond, não deixaria um bando de Volcras nos derrubarem só para mostrar que estava certa. Com o poder dos dois amplificadores, eu mal precisava pensar para conjurar a luz. Testei seus limites com cuidado, sem sentir nada daquele rompimento selvagem que havia me tomado pela primeira vez que usei a pulseira. Mas algo estava muito errado. A dobra parecia diferente. Disse a mim mesma que era apenas a minha imaginação, mas parecia que a escuridão tinha uma textura. Quase podia senti-la movendo-se sobre a minha pele. As bordas da ferida no meu ombro começaram a coçar e a pulsar, como se a carne estivesse inquieta. Eu havia estado no não-mar 2 vezes, e em ambas me senti como uma estranha, como uma intrusa vulnerável em um mundo antinatural e perigoso que não me queria lá. Mas agora era como se a dobra viesse até mim, me dando as boas-vindas. Eu sabia que não fazia sentido. A dobra era um lugar morto e vazio, não uma coisa viva. Ela me conhece, pensei. Os similares se atraem. Eu estava sendo ridícula. Limpei a mente e empurrei a luz para mais longe, deixando a energia pulsar quente e reconfortante ao meu redor. Era isso que eu era, não a escuridão. Eles estão vindo, disse Mali atrás de mim. Ouça! Sobre o sussurro do vento, ouvi o eco lamurioso pela dobra. E então a batida constante das asas dos Volcras. Eles haviam nos encontrado rapidamente, atraídos pelo cheiro de presa humana. Suas asas batiam o ar em torno do círculo de luz que eu havia criado, empurrando a escuridão de volta para nós em ondulações esvoaçantes. Com as travessias pela dobra paradas, eles haviam ficado tempo demais sem comida. O apetite os tornara corajosos. Estiquei os braços, deixando a luz explodir mais brilhante, empurrando-os de volta. Não, disse Sturmhond. Traga-os mais perto. O quê? Por quê? Perguntei. Os Volcras eram predadores absolutos, não podíamos brincar com eles. Eles nos caçam, ele disse, aumentando a voz para que todos pudessem ouvi-lo. Talvez seja a hora de os caçarmos. Um grito de guerra tomou a equipe, seguido por uma série de latidos e uivos. Faça a luz recuar, disse-me Sturmhond. Ele está louco, falei para Mali. Diga a ele que ele perdeu o juízo. Mas Mali hesitou. Bem o quê? Perguntei incrédula. Caso você tenha se esquecido, uma dessas coisas tentou comê-lo. Ele deu de ombros e um sorriso irônico passou por seus lábios. Talvez por isso eu queira ver o que essas armas são capazes de fazer. Sacudi a cabeça. Não gostava da ideia, de nada disso. Só por um instante, pressionou Sturmhond. Delicie-me. Deliciá-lo, como se estivesse me pedindo outra fatia de bolo. A tripulação aguardava. Tolia e Tamar estavam debruçados sobre os canos salientes de suas armas. Pareciam insetos com carapaça de couro. Tudo bem, falei, mas não digam que não avisei. Mali ergueu o rifle em seu ombro. Lá vamos nós, murmurei. Curvei os dedos. O círculo de luz se contraiu, diminuindo em torno da embarcação. Os Volcras tremeram de excitação. Todos a postos, ordenou Sturmhond. Trinquei os dentes de frustração. Então fiz o que ele havia me pedido. A dobra ficou escura. Ouvi um ruído de asas. Os Volcras mergulharam. Agora, Alina! Gritou Sturmhond. Amplie a luz! Não pensei 2 vezes. Lancei a luz em uma onda ardente. Ela mostrou o terror ao nosso redor na luz áspera e implacável do sol do meio-dia. Havia Volcras em todos os cantos, suspensos no ar em torno da embarcação, uma massa de corpos cinza contorcidos e alados, com olhos cegos e leitosos e mandíbulas cheias de dentes. Sua semelhança com os Nitchevoia era óbvia, e ainda assim eles eram muito mais grotescos, muito mais desajeitados. Fogo! Gritou Sturmhond. Tolia e Tamar abriram fogo. Eu nunca havia escutado um som como aquele,
Um trovão implacável de partir a cabeça que agitou o ar ao nosso redor e sacudiu meus ossos. Foi um massacre. Os Volcras despencaram dos céus ao nosso redor, peitos arrombados, asas arrancadas de seus corpos. Os cartuchos gastos pingavam no convés do navio. O cheiro acentuado de pólvora queimada tomou o ar. 200 vezes por minuto, então, era isso que um exército moderno poderia fazer. Os monstros não pareciam saber o que acontecia. Eles giravam e debatiam no ar, induzidos a uma agitação de sede de sangue, fome e medo, rasgando uns aos outros em sua confusão e desejo de escapar. Seus gritos... Bagra uma vez me disse que os ancestrais dos Volcras eram humanos. Podia jurar que ouvia isso em seus gritos. Os tiros cessaram. Meus ouvidos zumbiam. Olhei para cima e vi manchas de sangue negro e pedaços de carne nas velas. Suor frio brotou em cima da minha sobrancelha. Pensei que ia enjoar. A quietude durou apenas alguns momentos antes de Tolia jogar a cabeça para trás e dar um uivo triunfante. O resto da tripulação se juntou a ele, latindo e ladrando. Eu queria gritar para todos calarem a boca. Acha que podemos atrair outro bando? Perguntou um dos aéreos. Talvez, disse Sturmhond, mas provavelmente devêssemos seguir para leste. Está quase amanhecendo e não quero que nos localizem. Sim, eu pensei, vamos para o leste, vamos sair daqui. Minhas mãos tremiam, a ferida em meu ombro queimava e latejava. O que havia de errado comigo? Os Volcras eram monstros. Eles teriam nos destroçado sem pensar duas vezes. Eu sabia disso. E ainda assim, ainda podia ouvir seus gritos. Há mais deles, disse Mali de repente. Muito mais. Como você sabe? Perguntou Sturmhond. Eu só sei. Sturmhond hesitou. Entre seus óculos, seu chapéu e sua gola alta, era impossível ler sua expressão. Onde? Perguntou finalmente. Um pouco mais para o norte, disse Mali, naquela direção. Ele apontou para o escuro e tive uma súbita vontade de bater na mão dele. Só porque ele podia rastrear os Volcras não quer dizer que ele devesse fazer isso. Sturmhond deu as coordenadas. Meu coração se apertou. O beija-flor mergulhou suas asas e se virou enquanto Mali gritava orientações, e Sturmhond corrigia nosso curso. Tentei me concentrar na luz, na presença reconfortante do meu poder. Tentei ignorar o enjoo nas minhas entranhas. Sturmhond nos levou para baixo. Minha luz brilhou sobre a areia incolor da dobra e tocou a estrutura sombria de um esquife de areia destruído. Um tremor me percorreu quando nos aproximamos. O esquife tinha sido cortado ao meio. Um dos mastros estava dividido em dois, e eu mal conseguia ver os restos de 3 velas negras rasgadas. Mali tinha nos levado para as ruínas do esquife do Darkling. A pouca calma que eu tinha dado um jeito de reunir desapareceu. O beija-flor afundou ainda mais. Nossa sombra passou pelo convés destroçado. Senti um pouquinho de alívio. Era um raciocínio ilógico, mas esperava ver os corpos dos grixas que havia deixado para trás, espalhados pelo convés, os esqueletos dos emissários do rei e os embaixadores estrangeiros amontoados em um canto. Mas, é claro, eles haviam sumido há muito tempo, servido de alimento para os Volcras, seus ossos espalhados pela amplitude estéril da dobra. O beija-flor se inclinou a estibordo. Minha luz perfurou as profundezas obscuras do casco quebrado. Os gritos começaram. Pelos santos, Mali praguejou erguendo o rifle. 3 grandes Volcras se encolheram abaixo do casco do esquife, de costas para nós, suas asas abertas. Mas era o que eles estavam tentando proteger com seus corpos que enviou um tremor de medo e repulsa por mim. Um mar de formas retorcidas se contorcendo, braços miúdos e cintilantes, pequenas costas divididas pelas membranas transparentes de asas mal formadas. Elas choramingavam e gemiam, deslizando umas sobre as outras, tentando fugir da luz. Tínhamos descoberto um ninho. A tripulação ficou em silêncio. Não havia latidos e uivos agora. Sturmhond deu a volta com a embarcação em outro arco baixo. Então gritou: Tolia, Tamar, Grenatki!
Os gêmeos trouxeram 2 granadas de ferro fundido e as posicionaram sobre a borda da balaustrada. Outra onda de pavor passou por mim. Eles são Volcras, disse a mim mesma. Olhe para eles, eles são monstros. Aeros, ao meu sinal, Sturmhond disse de modo sombrio. Detonadores, ele gritou, e depois, atiradores, vão com tudo. No instante em que as granadas foram soltas, Sturmhond rugiu. Agora! E girou o timão do navio com força para a direita. Os aéreos ergueram os braços e o beija-flor disparou para o céu. Um segundo de silêncio se passou. Então uma explosão enorme soou abaixo de nós. O calor e a força da explosão atingiram o beija-flor em uma poderosa rajada. Firmes! Sturmhond bramiu. A pequena embarcação afundou sem controle, balançando como um pêndulo sob suas asas de lona. Mali plantou uma mão de cada lado do meu corpo, protegendo-o com o dele enquanto eu lutava para manter o equilíbrio e manter a luz viva ao nosso redor. Finalmente o barco parou de balançar e se moveu em um arco harmonioso, traçando um círculo amplo, bem acima dos destroços queimados do esquife. Eu tremia muito. O ar fedia a carne carbonizada. Parecia que meus pulmões haviam sido chamuscados e cada respiração queimava meu peito. A tripulação de Sturmhond estava uivando e latindo de novo. Mali se juntou a eles, erguendo seu rifle para o ar em comemoração. Acima da gritaria podia ouvir os gritos dos Volcras, indefesos e humanos aos meus ouvidos, o lamento de mães em luto por seus filhos. Fechei os olhos. Era tudo que podia fazer para não levar as mãos aos ouvidos e me dobrar sobre o convés. Chega, sussurrei. Ninguém pareceu me ouvir. Por favor, implorei. Mali, você se tornou uma assassina e tanto, Alina. Aquela voz fria, meus olhos se abriram. O Darkling estava de pé diante de mim, seu kefta preto ondulando sobre o convés do beija-flor. Engasguei e recuei, olhando freneticamente ao redor, mas ninguém estava olhando. Eles comemoravam e gritavam, olhando fixamente para as chamas. Não se preocupe, o Darkling disse de modo gentil. Fica mais fácil com o tempo. Quer ver? Vou te mostrar. Ele puxou uma faca da manga do seu kefta e antes que eu pudesse gritar, cortou na direção do meu rosto. Eu ergui as mãos para me defender, um grito rasgando minha garganta. A luz desapareceu e o navio mergulhou na escuridão. Caí de joelhos, encolhendo-me no convés, pronta para sentir a pontada perfurante do aço Grisha. Ela não veio. As pessoas gritavam na escuridão ao meu redor. Sturmhond gritava meu nome. Ouvi o gemido de um Volcra ecoando, perto demais. Alguém gritou e o navio se inclinou bruscamente. Ouvi a batida de botas enquanto a tripulação lutava para manter o equilíbrio. Alina! Foi a voz de Mali dessa vez. No escuro, senti-o tateando, atrapalhado na minha direção. Uma ponta de razão retornou. Joguei a luz de volta em uma cascata brilhante. O Volcra que havia descido sobre nós berrou e deu meia volta para as trevas. Mas um dos aéreos sangrava no convés, com o braço quase arrancado de seu corpo. A vela acima dele balançava inutilmente. O beija-flor se inclinou para este bordo, rapidamente perdendo a altitude. Tamar, ajude-o! Ordenou Sturmhond. Mas Tolia e Tamar já escalavam pelos cascos na direção do Aeros caído. A outra Aeros manteve as 2 mãos para o alto, seu rosto rígido de tensão enquanto tentava conjurar uma corrente forte o suficiente para nos manter no ar. A embarcação sacudiu e oscilou. Sturmhond segurou firme no timão, gritando ordens aos tripulantes que trabalham nas velas. Meu coração bateu forte. Olhei freneticamente pelo convés, dividida entre o terror e a confusão. Eu tinha visto o Darkling. Tinha visto. Você está bem? Mali perguntava ao meu lado. Está machucada? Eu não conseguia olhar para ele. Tremia tanto que pensei que poderia me despedaçar. Concentrei todos os meus esforços em manter a luz brilhando ao nosso redor. Ela está machucada? Gritou Sturmhond. Apenas nos tire daqui, Mali respondeu. Ah, é?
É isso que eu devia estar tentando fazer? Gritou de volta Sturmhond. Os Volcras gemiam e guinchavam, batendo no círculo de luz. Eles podiam ser monstros, mas me perguntei se entendiam de vingança. O beija-flor balançou e tremeu. Olhei para baixo e vi a areia cinza correndo ao nosso encontro. E então, de repente, estávamos fora da escuridão, rompendo os últimos vestígios negros da dobra, enquanto disparávamos pela luz azul do amanhecer. O chão se aproximava abaixo de nós assustadoramente. Apague a luz, ordenou Sturmhond. Baixei as mãos e me agarrei desesperadamente à murada da cabine. Podia ver um longo trecho da estrada, as luzes de uma cidade brilhando à distância, e lá, além de picos baixos de colinas, um esbelto lago azul, a luz da manhã brilhando sobre sua superfície. Só mais um pouco, gritou Sturmhond. A Aeros deixou escapar um soluço de esforço, seus braços tremendo. As velas mergulharam. O beija-flor continuou a cair. Galhos arranharam o casco enquanto deslizávamos pela copa das árvores. Todo mundo se abaixa e segure firme, gritou Sturmhond. Mali e eu nos agachamos na cabine de comando, braços e pernas contra as paredes de mãos dadas. O pequeno navio sacudiu e balançou. Não vamos conseguir, grunhi. Ele não disse nada, apenas apertou mais os meus dedos. Preparem-se, Sturmhond gritou. No último segundo, ele se atirou para dentro da cabine, em um emaranhado de braços e pernas. Só teve tempo de dizer, bem, isso é aconchegante, antes de atingirmos a terra com um solavanco de tremer os ossos. Mali e eu fomos jogados no bico da cabine quando o navio chocou-se no chão, fazendo barulho e batendo, seu casco se estilhaçando em pedaços. Houve um barulho alto de mergulho e de repente estávamos deslizando pela água. Ouvi um terrível som e soube que um dos cascos havia se soltado. Quicamos com força na superfície da água e então, por um milagre, paramos de repente. Tentei me reorientar, estava apoiada sobre as costas, pressionada contra a lateral da cabine. Alguém respirava pesadamente ao meu lado. Eu me virei devagar, levara uma pancada forte na cabeça e tinha um corte aberto em ambas as palmas, mas parecia estar inteira. A água entrava pela porta, inundando a cabine. Ouvi pessoas chapinhando, chamando umas às outras. Mali, arrisquei, minha voz saindo como um guincho trêmulo. Estou bem, ele respondeu. Estava em algum lugar à minha esquerda. Precisamos sair daqui. Olhei em volta, mas Sturmhond não estava em nenhum lugar que eu pudesse ver. Enquanto escalávamos para fora da cabine, a embarcação quebrada começou a se inclinar de modo alarmante. Ouvimos um rangido e um dos mastros cedeu, mergulhando no lago sob o peso de suas velas. Nós nos jogamos na água, batendo os pés com força enquanto o lago tentava nos sugar junto com a embarcação. Um dos tripulantes estava embolado nas cordas. Mali mergulhou para ajudar a soltá-lo e quase chorei de alívio ao vê-los irromperem na superfície. Vi Tolha e Tamar remando livres, seguidos de outros tripulantes. Tolha trazia a Aeros ferida a reboque. Sturmhond nadava logo atrás sobre o braço do marinheiro inconsciente, oferecendo-lhe o apoio. Nós seguimos para a costa. Eu sentia meus braços e pernas machucados pesarem com as roupas encharcadas, mas finalmente alcançamos a margem. Nós nos arrastamos para fora da água, caminhando pesadamente por trechos de junco viscoso e jogamos nossos corpos na ampla crescente de praia. Fiquei lá ofegante, ouvindo os sons estranhamente comuns do início da manhã. Grilos na grama, pássaros cantando em algum lugar na floresta, a tentativa baixa de coachar de um sapo. Tolha atendia a Aeros ferida, terminando de curar seu braço, instruindo-a a flexionar os dedos, dobrar o cotovelo. Ouvi Sturmhond vir para a terra e entregar o último marinheiro aos cuidados de Tamar. Ele não está respirando, disse Sturmhond, e não sinto seu pulso. Eu me forcei a me sentar. O sol nascia atrás de nós, aquecendo minhas costas, dourando o lago e as bordas das árvores. Tamar pressionava as mãos no peito do marinheiro,
usando seu poder para drenar a água de seus pulmões e impulsionar a vida de volta ao seu coração. Os minutos pareciam se alongar enquanto o marinheiro permanecia imóvel na areia. Então ele engasgou. Seus olhos se abriram de repente e ele cuspiu a água do lago em cima de sua camisa. Soltei um suspiro de alívio, menos uma morte na minha consciência. Outro tripulante segurava seu flanco, testando se ele havia quebrado alguma costela. Mali tinha um corte horrível em sua testa, mas estávamos todos lá, tínhamos conseguido. Sturmhond nadou de volta para a água. Ele se ajoelhou no fundo, contemplando a superfície lisa do lago, o sobretudo flutuando atrás dele. Fora uma faixa torcida de terra ao longo da costa, não havia qualquer sinal de que o beija-flor houvesse existido um dia. A Eros, curada, se virou para mim. O que aconteceu lá atrás? Ela disparou. Kovu quase morreu, todos nós quase morremos. Eu não sei, falei, repousando a cabeça nos joelhos. Mali passou o braço ao meu redor, mas eu não queria conforto. Queria uma explicação para o que tinha visto. Você não sabe? Disse ela, incrédula. Não sei, repeti, surpresa com a onda de raiva que acompanhou as palavras. Não pedi para ser enfiada na dobra. Não fui eu quem saiu querendo brigar com os Volcras. Por que não pergunta ao seu capitão o que aconteceu? Ela está certa, disse Sturmhond, marchando para fora da água e pela praia na nossa direção, enquanto tirava suas luvas destruídas. Eu devia ter dado mais tempo a ela e não devia ter ido atrás do ninho. De alguma maneira, o fato de ele estar concordando comigo me deixou com mais raiva ainda. Então, Sturmhond removeu seu chapéu, os óculos e minha raiva desapareceu, substituída por espanto total e absoluto. Mali ficou de pé num instante. — Que droga é essa? Disse ele, sua voz baixa e perigosa. Fiquei paralisada, a dor e a exaustão eclipsadas pela estranha visão na minha frente. Não sabia para o que olhava, mas fiquei feliz de que Mali o visse também. Depois do que aconteceu na dobra, não confiava em mim mesma. Sturmhond suspirou e passou a mão por seu rosto, o rosto de um estranho. Seu queixo tinha perdido a ponta avantajada. O nariz estava um pouco torto, mas nada como a protuberância socada que tinha sido antes. O cabelo não era mais castanho avermelhado, mas loiro escuro, perfeitamente cortado no comprimento militar. E aqueles estranhos olhos verdes turvos agora eram de um mel limpo e brilhante. Ele parecia completamente diferente, mas era Sturmhond sem dúvida nenhuma. E ele é bonito, pensei com uma pontada desconcertante de ressentimento. Mali e eu éramos os únicos olhando. Ninguém da tripulação de Sturmhond parecia remotamente surpreso. Você tem um artesão, eu disse. Sturmhond estremeceu. Eu não sou um artesão, disse Tolia com raiva. Não, Tolia, seus dons abrangem outras áreas, disse Sturmhond calmamente. Principalmente as célebres áreas de matar e mutilar. Por que você faria uma coisa dessas? Perguntei, tentando me adaptar à experiência dissoante de a voz de Sturmhond sair da boca de uma pessoa diferente. Era fundamental que o Darkling não me reconhecesse. Ele não me vê desde os 14 anos, mas eu não podia me arriscar. Quem é você? Perguntou Mali furioso. Essa é uma pergunta complicada. Na verdade, ela é bem direta, falei ficando de pé. Mas ela exige que você conte a verdade, algo que é completamente incapaz de fazer. Ah, eu sei dizer a verdade, disse Sturmhond tirando a água de suas botas. Só não sou muito bom nisso. Sturmhond, Mali bufou, avançando sobre ele. Tem exatamente 10 segundos para se explicar, ou Tolia terá de construir uma nova cara inteira para você. Tamar soltou e ficou de pé. Alguém está vindo. Todos nós nos calamos ouvindo. Os sons vinham de algum lugar além da floresta em torno do lago. Batidas de cascos, muitos deles, o estalido e farfalhar de galhos quebrados, enquanto homens se moviam em nossa direção entre as árvores. Sturmhond resmungou. Eu sabia que tínhamos sido vistos. Passamos tempo demais na dobra. Ele deu um suspiro irregular. Um navio naufragado e uma tripulação que parece um bando de gambás afogados? Não era isso que eu tinha em mente. Eu queria saber exatamente o que ele tinha em mente, mas não havia tempo de perguntar. As árvores se abriram e um grupo de homens montados tomou a praia.
10, 20, 30 soldados do primeiro exército, homens do rei fortemente armados. De onde todos eles tinham vindo? Após a matança dos Volcres e do acidente, não pensei que tivesse sobrado. Após a matança dos Volcres e do acidente, não pensei que tivesse sobrado algum medo, mas me enganei. Pânico me percorreu enquanto me lembrava do que Mali havia dito sobre desertar do seu posto. Nós seríamos presos como traidores? Meus dedos crisparam. Não seria levado como prisioneiro de novo. Calminha aí, conjuradora, sussurrou o corsário. Deixe-me lidar com isso. Já que você lidou com o resto tão bem, não é, Sturmhond? Talvez você saiba não me chamar por esse nome por um tempo. E por quê? Falei irritada. Porque esse não é o meu nome. Os soldados pararam à nossa frente, a luz da manhã brilhando em seus rifles e sabres. Um jovem capitão sacou sua espada. Em nome do rei de Ravika, joguem suas armas. Sturmhond deu um passo adiante, colocando-se entre o inimigo e sua tripulação ferida. Ele ergueu as mãos em um gesto de rendição. Nossas armas estão no fundo do lago. Estamos desarmados. Sabendo o que sabia a respeito de Sturmhond e dos gêmeos, eu duvidava seriamente disso. Diga seu nome e o que veio fazer aqui, ordenou o jovem capitão. Devagar, Sturmhond tirou seu sobretudo ensopado dos ombros e o passou à tolha. Uma agitação desconfortável percorreu a fileira dos soldados. Sturmhond vestia o uniforme militar ravicano. Estava molhado até a alma, mas não havia como confundir os botões de latão e o tecido grosso verde-oliva do primeiro exército ravicano, nem a águia dupla de ouro que indicava a hierarquia de um oficial. Que jogo o corsário jogava? Um homem mais velho destacou-se da fileira de soldados, girando seu cavalo para confrontar Sturmhond. De sobressalto, reconheci o coronel Raevski, o comandante do acampamento militar em Kirbusk. Tínhamos caído tão perto assim da cidade? Isso explicaria como os soldados haviam chegado ali tão depressa. Explique-se, rapaz, ordenou o coronel. Diga seu nome e o que veio fazer aqui antes que eu o tire desse uniforme e enforque em uma árvore alta. Sturmhond não parecia preocupado. Quando falou, sua voz tinha uma característica que eu não havia escutado antes. Meu nome é Nikolai Lantsov, major do 22º Regimento, soldado do Exército do Rei, Grande Duque de Udova e segundo filho de Sua Majestade Imperial, Rei Alexandre III, governante do trono da Águia Dupla, que sua vida e seu reino sejam longos. Meu queixo caiu. O choque passou como uma onda pela linha de soldados. Um risinho nervoso surgiu em algum lugar das fileiras. Eu não sabia que piada aquele maluco pensava que estava contando, mas Raevski não pareceu se divertir com ela. Ele saltou de seu cavalo, passando as rédeas para um soldado. Ouça aqui, seu filhote desrespeitoso, disse ele, sua mão já no punho da espada, seu rosto enrugado com linhas de fúria enquanto ele caminhava diretamente para Sturmhond. Nikolai Lantsov serviu sob meu comando na fronteira nordeste e... Sua voz desapareceu. Ele estava a centímetros do corsário agora, mas Sturmhond não piscou. O coronel abriu a boca, depois a fechou, deu um passo para trás e analisou o rosto de Sturmhond. Vi sua expressão mudar de desdém para descrença e depois para o que só podia ser reconhecimento. De maneira abrupta, ele desceu um joelho no chão e inclinou a cabeça. Perdoe-me, Moitsarevki, disse ele, o olhar fixo no chão à sua frente. Seja bem-vindo. Os soldados trocaram olhares confusos. Sturmhond direcionou um olhar frio e expectante a eles. Ele irradiava comando. Um pulso pareceu correr as fileiras de soldados. Então, um a um, eles desceram de seus cavalos e ficaram de joelhos, cabeças inclinadas. Pelos santos! Você só pode estar brincando, Mali murmurou. Eu tinha caçado um cervo mágico. Usava as escamas de um dragão de gelo assassinado em meu pulso. Tinha visto uma cidade inteira engolida pela escuridão, mas essa era a coisa mais estranha que já havia testemunhado. Aquilo tinha de ser mais uma artimanha de Sturmhond, uma que com certeza nos mataria. Olhei para o corsário. Isso era mesmo possível? Não consegui fazer minha mente funcionar.
Estava cansada demais, esgotada pelo medo e pelo pânico. Percorri minha memória procurando o pouco que sabia sobre os 2 filhos do rei Ravcano. Tinha conhecido o mais velho rapidamente no pequeno palácio, mas o mais novo não era visto há anos na corte. Ele supostamente estava por aí, em algum lugar, trabalhando de aprendiz de armeiro ou estudando construção naval. Ou talvez tivesse feito os dois. Eu me senti atordoada. Sobashka, Jenia tinha chamado o príncipe assim, filhote. Ele insistiu em prestar seu serviço militar na infantaria. Stormhound, cão da tempestade, lobo das ondas. Sobashka, não podia ser, simplesmente não podia. Levante-se, ordenou Stormhound, ou quem quer que ele fosse. Seu porte inteiro parecia ter mudado. Os soldados ficaram de pé e de prontidão. Faz tempo que não venho para casa, soltou o corsário, mas não voltei de mãos vazias. Ele deu um passo para o lado, então esticou o braço, apontando para mim. Todos os rostos se viraram ansiosos, aguardando. Irmãos, disse ele, eu trouxe a conjuradora do sol de volta para Ravka. Não consegui me segurar. Me levantei e enfiei um soco na cara dele.